É nosso convidado João Ferreira, candidato do Partido Comunista à Presidência da República. Boa noite e obrigada por ter aceitado este nosso convite. Começo pelo discurso de Marcelo, que apelou à união e à convergência neste tempo de exceção a todos os níveis. Disse mesmo, Marcelo, que é preciso sobrepor o interesse coletivo aos meros interesses individuais. E o que eu lhe pergunto é, este discurso parece ser consensual. Se estivesse no lugar de Marcelo, o que é que teria alterado? Boa noite, antes de mais. Eu acho que nós ganhamos, em primeiro lugar, com uma correta identificação dos problemas. É verdade que teve uma grande ênfase no discurso do Presidente da República essa questão do estado de exceção, considerando até que seria algo que se poderia prolongar durante anos. Ora, isto não deve ser desacompanhado de uma explicação sobre o que é que estamos a falar, que problemas enfrentamos, porque é a partir daí que vamos identificar as soluções para esses problemas. Não é muito avisado ficarmos por uma declaração vaga de um estado de exceção, mais ainda quando sabemos que no passado estados de exceção foram invocados para implementar determinadas soluções que não contribuíram propriamente para ajudar o país a enfrentar os seus problemas. Eu creio que, se identificarmos esses problemas, nós encontramos questões que, sem dúvida, foram agravadas pela situação de pandemia que estamos a viver, mas que, na verdade, na maior parte dos casos, já se arrastavam. São problemas que têm uma dimensão estrutural. Já vinham de trás. Já vinham de trás, na sua esmagadora maioria. Não é? É evidente que a situação que vivemos, complexa, exigente, invulgar, acrescenta uma dimensão a problemas pré-existentes. Mas na sua esmagadora maioria nós estamos a falar de problemas estruturais que o país carrega há muitos anos, que resultaram numa elevadíssima dependência externa, numa subordinação até do ponto de vista económico, mas também do ponto de vista político do país, que limita a capacidade de resposta a problemas candentes. Eu creio que à cabeça não há como não identificar a questão da necessária valorização do trabalho e dos trabalhadores. Se há lição que nós tiramos dos tempos do confinamento é que o trabalho tem um valor determinante e quem pratica, os trabalhadores, têm um valor incontornável. Foram os trabalhadores que permitiram, em determinadas áreas, em muitas áreas, que uma parte da população pudesse ficar confinada quando isso foi necessário, assegurando a nossa vida coletiva em funções vitais. E essa é uma primeira lição que temos que retirar, a importância do trabalho. Os trabalhadores são de facto imprescindíveis, mas não se tornaram imprescindíveis com a eclosão desta pandemia. Já o eram, apesar de nem sempre serem devidamente valorizados. E isto está ligado com um outro problema que temos no país, que é muito injusta a distribuição da riqueza. Nós continuamos a ter em Portugal pessoas que empobrecem a trabalhar, fruto dos baixos salários, continuamos a ter níveis de precariedade brutais, que representam uma instabilidade permanente na vida de muitos milhares de pessoas, continuamos a ter enormes dificuldades no plano da compatibilização de vida profissional com vida familiar, e portanto este é um primeiro problema, claramente, a necessidade de valorização do trabalho e dos trabalhadores. E seriam esses os pontos que acrescentaria a estes... Não só temos um outro, que eu acho que a Covid-19 também veio revelar, que é a debilidade do país do ponto de vista da sua capacidade produtiva. Ficou particularmente claro a fragilidade em que um país com pouca capacidade produtiva, a fragilidade em que um país nessas condições se encontra. Nós já temos uma situação em que houve entraves à livre circulação de mercadorias, mesmo num espaço que se julgava impensável que isso podia acontecer, no espaço europeu, em que ficou à vista a importância do país ter níveis de aprovisionamento, por exemplo, no plano agroalimentar, mas não só, no plano industrial, que Portugal perdeu ao longo dos anos. E temos que recuperar essa capacidade produtiva do país, essa capacidade de criar riqueza e de distribuir de uma forma socialmente justa a riqueza criada. Depois temos a questão incontornável dos serviços públicos. Também aprendemos uma lição, é que no momento em que foi preciso proteger a saúde dos portugueses, foi com o Serviço Nacional de Saúde que contámos. Os privados desertaram, na hora H desertaram. E, portanto, esse é outro problema, e é a partir desta identificação de problemas que nós podemos encontrar as respostas e toda a convergência possível nessas respostas. Muito bem. Agora, tem que ser em torno de respostas concretas destas e não de outras. Mas entremos agora nos recados que ficaram nas entrelinhas deste discurso, e um deles tem a ver, embora não tenha sido assim tão direto como tem sido nos últimos tempos, mas tem a ver com não acrescentar uma crise política às crises que já temos, às duas que já temos, à pandémica e à económica, e portanto no sentido de é preciso viabilizar este orçamento. E o que eu pergunto é, o PCP, neste momento, com o que já se sabe, nomeadamente com o aumento extra das pensões, por exemplo,
Qual é a posição do PCP em relação ao Orçamento de Estado? Seguramente que o PCP poderá falar por si. Eu estou aqui na condição de Eu candidato sei, à presidência da República, está na dupla condição de candidato e de representante do PCP. que é apoiado pelo PCP, e tenho muita honra nisso, embora me dirija muito para lá do que são os militantes e os eleitores do PCP. Infelizmente tenho até contado com apoios de quadrantes diversos e, portanto, seguramente que o PCP Mas normalmente poderá os falar por candidatos si. seguem a linha do partido. O que lhe posso dizer a esse respeito, em relação ao Orçamento de Estado, é que estranho, de alguma forma, a postura que tem sido assumida por vários protagonistas, inclusive pelo Presidente da República, de apelar em abstrato à necessidade de aprovar um documento que não se conhece. Mas já se vai conhecendo algumas linhas. Bom, mas eu creio que era essencial que neste momento estivéssemos a debater não de que maneira é que o orçamento deve ser aprovado, mas o que é que ele deve conter. Era importante. Já sabemos algumas bandeiras da esquerda, por exemplo, o aumento das pensões, aumento extraordinário. Ora bem, Nem mais um cêntimo para o novo banco. Mas era isso O que devíamos... reforço do Serviço Nacional de Saúde. São itens que já sabemos que vão estar no orçamento. Não sabemos se vão estar. Mas o governo diz que vai Como estar. disse bem, são questões que alguns têm defendido que deviam estar e deviam. Questões, aliás, já aqui falei nelas. O governo já deu abertura e já disse que iam estar. A necessária valorização do trabalho e dos trabalhadores. O aumento dos salários, vamos lá ver, é incontornável. E particularmente o salário mínimo nacional, mas não só. Nós estamos numa situação... Certo, mas dificilmente irá para os 750 que os senhores querem, não é? Porque neste ano, complicado. Se o salário mínimo fosse fixado nos 750 euros, seria ainda assim insuficiente. Face às dificuldades que enfrenta quem hoje vive com o salário mínimo, seria insuficiente. Nós temos que pensar, estamos numa altura da vida nacional em que o mercado interno teve um fator determinante na sustentação da economia. Com a desorganização do comércio externo, do comércio internacional, que não se prevê que venha a ser completamente restabelecida, o mercado interno tem é um fator-chave na sustentação da economia e na dinamização da atividade económica. Portanto, é preciso aumentar o poder de compra das pessoas. E é evidente que é necessário aumentar o poder de compra das pessoas. Claro. É também por essa via, distribuindo melhor a riqueza do país, anima a economia. é também por essa via que nós conseguimos acorrer aos problemas que hoje enfrentam muitos micro, pequenos e médios empresários. Estão numa situação dificílima. E o Governo deve também olhar para a situação específica desses setores. Certo. Não estou a falar das grandes empresas, estou a falar de micro e pequenos O que eu empresários. lhe pergunto é, o que é que o PCP não abdica, ou que medidas é que o PCP não abdica para viabilizar este orçamento? Eu volto a dizer, seguramente que o PCP terá uma resposta para lhe Já dar. sei. Agora, eu estou aqui como candidato Certo. à presidência da República e Em um candidato que é apoiado pelo PCP e que tem muita honra nisso. Identificam-se com... Não, na minha opinião, o que é que é necessário que o orçamento dê resposta? Vamos por aí. Certo. É indiscutivelmente necessária essa valorização do trabalho por via do aumento salarial. Nós temos que criar condições também por via do aumento dos salários, não apenas para uma maior justiça social na tal distribuição da riqueza que lhe falava, mas para dinamizar a retoma da atividade económica. Certo. Este Nós aumento sabemos... de 24 já está falado, que o Governo diz que vai propor para o salário mínimo nacional, parece suficiente? Acho que toda a gente compreenderá. Nunca é suficiente lá os trabalhadores, claro. Toda a gente compreende, olhando hoje para o valor do salário mínimo nacional, Sim. olhando hoje para o facto de pessoas que recebem o salário mínimo nacional empobrecerem apesar de terem um emprego, toda a gente compreenderá que não é aumentando uns poucos cêntimos por dia que vamos resolver o problema. Não é isso em causa, mas neste Não é momento sequer por essa via que nós vamos... admitem que isso já Não é uma sequer vez... por essa via que nós vamos dar o contributo que é necessário para animar a atividade económica. É sobretudo a estrutura de consumo das famílias de menores rendimentos é muito mais focada no mercado interno, muito mais voltada para a produção nacional. E aí está uma outra dimensão que Mas é uma linha deve vermelha atender. para o PCP ou para si? É incontornável, quer dizer, um orçamento que na situação em que estamos a viver, em que milhares de famílias se viram numa situação de despedimento e aí entra a necessidade de outros apoios sociais, nomeadamente ao nível de subsídios de emprego, em que muitas famílias viram os seus rendimentos severamente diminuídos por via de layoffs prolongados, por exemplo. É necessário restabelecer um nível de rendimentos, não apenas para que as pessoas possam enfrentar a situação que estamos a viver em condições condignas, mas para cumprirem essa função também, para se cumprir essa função de percebemos que o dinamização da Governo atividade não vai dar mais de 24 euros. Há outra questão, há outras Estão questões. disponíveis para viabilizar ainda assim? Bom, volto a dizer. Não. Acha que o PCP eu deveria acho que viabilizar? certamente será uma entrevista interessante ter aqui alguém que lhe Não, possa, até acompanhando as negociações que estão
a decorrer, ter uma opinião concreta a respeito disso. O que lhe posso dizer, o que lhe estou a dizer é o que é que eu entendo que o orçamento deve conter, a que problemas deve dar resposta. Já lhe disse um, vou-lhe dizer outro. Acho que toda a gente percebe também a necessidade de nós reforçarmos os serviços públicos em geral e, fundamentalmente, no que diz respeito à saúde, ao Serviço Nacional de Saúde. Nós temos que perceber de uma vez por todas que o Serviço Nacional de Saúde, que foi aquilo que nos valeu e que nos está a valer na situação que estamos a enfrentar, apesar do subfinanciamento crónico, apesar das dificuldades que lhe foram criadas ao longo dos anos, tem de ser fortalecido. Está aí a capacidade de resposta aos problemas que estamos a enfrentar neste momento no domínio da saúde. Agora, isso exige dar ao Serviço Nacional de Saúde os recursos que são imprescindíveis e não desviar recursos do Serviço Nacional de Saúde para alimentar um negócio que alguns grupos económicos privados fazem com a doença. Precisamos também de atender a outros serviços públicos, na área da educação, com todos os desafios que se colocam para vencer problemas e atrasos que resultam das condições em que funcionou o ano letivo anterior, na área da contratação de mais pessoal, de mais professores, técnicos, auxiliares. Precisamos de apostar na necessidade de recuperar, e eu creio que isto é importante também, alavancas fundamentais para promover o desenvolvimento do país. Nós temos que apostar na produção nacional. Nós temos que, nesta situação de crise que estamos a viver, temos que atuar simultaneamente do lado da procura, uma política de distribuição de rendimentos mais justa, que eleva os rendimentos das famílias e dinamiza o consumo, mas também do lado da oferta. Nós temos que criar condições para ampliar a capacidade produtiva nacional, dinamizar a capacidade produtiva nacional. Só produzindo mais é que nós conseguimos dever menos ao exterior. E é produzindo mais, aproveitando o potencial do país. Porque acho que, numa altura como aquela que estamos a viver, é importante nós termos um sentimento de identificação com as dificuldades, com os problemas, mas também um sentimento de superação, de que é possível enfrentá-los. E o país tem enormes potencialidades. Vamos ter que avançar, não temos mais tempo. E não vai responder à questão que eu queria responder, que era perceber que se acha que o orçamento... Eu não sou deputado na Assembleia da República, não vou votar o orçamento. Vamos então avançar. O que lhe digo é aquilo que nós devíamos estar a debater neste momento, mais do que estar a discutir. Antes de saber o que é que o orçamento vai ter, como é que, se ele tem ou não que ser aprovado e como é que ele deve ser aprovado. Mas a verdade é que também... Porque é isso que em última instância vai... aproximaram-se das negociações ou nunca estiveram longe? Em última instância, é a capacidade que o orçamento tiver de responder aos problemas concretos hoje sentidos pelas pessoas, sentidos pelo país, que vai determinar se nós temos mais crise, mais instabilidade ou mais estabilidade. São muitas ideias, mas a verdade é que o PCP afastou-se de certa forma das negociações. Não acha que o Bloco teve um papel mais construtivo? Bom, eu não faço essa apreciação. Aliás, é até interessante ver como ainda ontem à noite aqui o vosso comentador dominical dizia exatamente o contrário daquilo que me está a dizer agora. Mas enfim, são exercícios de adivinhação que têm pouco que ver, muitas vezes se comprova terem pouco que ver com a realidade. Eu creio que devemos aguardar, sobretudo, em primeiro lugar para conhecer a proposta de orçamento, depois para avaliar, ver em que medida é que ela responde a necessidades que o país enfrenta e então aí sim ver com que forças é que o orçamento vai ser aprovado. Eu tenho mesmo pouco tempo, peço desculpa, vamos ter que avançar. Perguntava-lhe sobre a sondagem que lhe dá 6%. É um valor que o deixa satisfeito? Sei que não liga a números e não liga às percentagens, são as ideias. Mas, para passar as ideias, tem que colar. É verdade, esta candidatura foi apresentada há 2 semanas. Nós iniciei um percurso pelo país de afirmação dos valores, dos ideais desta candidatura. 2 semanas, é muito pouco tempo. Eu estou convicto, tenho confiança que nos próximos meses, havendo a possibilidade de afirmar os vários projetos que se confrontam nestas eleições, eu estou confiante que será possível recolher a adesão de muito mais gente do que aqueles que neste momento decidem desde já expressar o apoio a esta candidatura. E não era mais útil para a esquerda e para o país uma convergência à esquerda, em torno de Ana Gomes? Eu creio que esta... Já disse que vai ter ao fim da candidatura? Eu creio que a situação que o país vive, as dificuldades que enfrentamos, o caminho que o país fez nestes anos, tornam imprescindível esta candidatura. Aqueles valores pelos quais esta candidatura se bate, aqueles que eu lhe disse há pouco, a necessidade de valorização do trabalho, de aproveitar as potencialidades do país, dinamizar a produção nacional, um combate às discriminações e às desigualdades, esta candidatura torna-se imprescindível. Não é algo, não me peça para desistir destes valores. E, portanto, é um combate que tem que ser levado até ao fim. E que não é delegável em nenhuma das outras candidaturas. O sentido de afirmação, aliás, buscando inspiração desse ponto de vista na Constituição da República, naquilo que ela determina de um projeto de desenvolvimento soberano para o país, eu creio que não encontramos valores de
que esta candidatura reivindica nenhuma outra e isso torna-a João Ferreira, imprescindível. não temos mesmo mais tempo, muito rapidamente, foi candidato ao Parlamento Europeu, à Câmara de Lisboa, agora à Presidência da República, bem, é o candidato para tudo do Partido Comunista. Não há mais ninguém no PCP? Não, disse aqui coisas a que eu fui candidato, não disse muitas coisas a que eu não fui candidato e outros Mas foram. está claramente a preparar o sucessor de Jerónimo de Sousa. O que quer que eu lhe possa dizer a esse respeito só vai desvalorizar esta candidatura e eu não quero contribuir para desvalorizar esta candidatura. Porque, acabei de dizer, acho que ela é imprescindível no contexto que estamos a viver no nosso país e, portanto, tem de ser levada a sério. O que é que eu lhe pudesse responder a essa pergunta iria desvalorizar esta candidatura? Infelizmente não temos mesmo mais tempo. Muito obrigada por ter vindo à edição da noite. Fazemos agora uma curta pausa nesta edição da noite.